Irmãos, mais uma vez com vocês, eu tenho muita alegria no Senhor para continuar a compartilhar algumas coisas sobre intercessão. E hoje eu queria mostrar a vocês, falar com vocês sobre a oração de guerra, porque é um aspecto muito importante como intercessor. Guerrear na presença do Senhor com as potestades, com os principados, com as forças espirituais do mal, com o governador deste mundo tenebroso. Pois é, e antes disso eu queria ler com você Lucas, capítulo 10, versículo 17 a 20. Diz assim: Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos fará dano, causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Estas palavras foram palavras ditas por Jesus para os 70, para os discípulos. E, naturalmente, Jesus havia dito aos 70 para precederem naquelas cidades onde ele iria por elas passar. E então os discípulos curaram, expulsaram demônios. E nessa primeira experiência eles ficaram encantados porque o nome de Jesus tinha um poder extraordinário sobre os demônios. Então, esse é exatamente o relatório dele, dos 70. Veja, Senhor, até os demônios se nos submetem, os espíritos se submetem em teu nome. Pois é. Agora, ele fala, sobre a autoridade dos discípulos. Esse versículo 19 é muito importante para você, intercessor, para você, guerreiro. Diz assim: Eis aí vos dei autoridade, né, para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Veja só, ele não está falando sobre alguns inimigos, ele disse todo o poder do inimigo. Pense bem, todo o poder do inimigo. Ele usa primeiro as duas figuras, serpentes e escorpiões, que são figuras de Satanás e seus demônios, e todo o poder do inimigo. E ainda ele diz uma coisa melhor ainda, ele diz: e nada, absolutamente vos fará dano. Né? Depois de ter dito tudo isso, ele disse: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está rolado nos céus. O pessoal que entra em guerra, através de intercessão, através de prática de ministração, de libertação, muitas vezes começam a confundir as bolas. Pensam que porque em nome de Jesus expulsa demônio, não é? Em nome de Jesus faz submeter os demônios, acham que é melhor do que os outros. Compreende? Mas ele disse: isso não é mais importante. O mais importante é o teu nome escrito no livro da vida. Só que, irmãos, a grande tristeza que eu tenho visto é que muitas vezes os crentes seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, não sabem quem são. Não sabem a autoridade que ela tem. E fica nessa vidinha terrível, cheia de derrota, cara comprida, tristeza, não é? Por isso eu queria que você decorasse esse versículo 19. Eis aí vos dei, vos, discípulos de Jesus, dei autoridade para pisardes, exercer autoridade o quê? Sobre o quê? Demônios, né? Serpentes e escorpiões, que significa Satanás e seus demônios. Sobre todo o poder do inimigo, não importa de onde vem, que tipo de tamanho tenha esse inimigo, ele diz todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos fará dano. Tem muita gente que não quer fazer nem oração de guerra, porque já está esperando, porque Satanás vai me bater. Gente, o que é isso? Nós temos que entender muito bem. Então eu quero falar hoje um pouco sobre oração de guerra. O que é oração de guerra? É uma oração de confronto com Satanás. Confronto com Satanás e seus demônios. Deus permite que o intercessor fale a Deus, sujeite a ele e ao mesmo tempo receba dele peso que ele tem no seu coração e confronte o diabo, aquele que veio destruir, matar, roubar a criação de Deus. Nós temos um inimigo. Se nesse mundo
O problema fosse só nosso, nossa limitação, nossa fraqueza, nós não teríamos problemas. Mas é que existe o inimigo de Deus, inimigo nosso, que chama-se Satanás. E Satanás, como diz a palavra, veio roubar, matar e destruir. Não é? Agora, o Senhor deu autoridade para você. E ele prometeu uma coisa. Diz a palavra assim: sujeitai-vos a Deus. Isso está em Tiago, capítulo 4, a 7. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Pois é. Então, primeira coisa, sujeitar a Deus, né? E resistir ao diabo, e fugirá de vós. Então, a primeira coisa, você tem que estar em ordem com Deus. Depois, né? Resistir. Você não pode ficar colocar o teu rabinho debaixo das pernas e fugir, não. Você tem que resistir. E aí, fugir, ele fugirá de vós. Não é incrível? Eu quero rapidinho falar sobre a nossa posição em Cristo, sabe por quê? Nós, crentes, seguidores de Jesus, temos que saber quem somos nós. Muitas vezes, pessoal de lá, que mexe com outras entidades e demônios camuflados como deuses, sabem quem somos. E muitas vezes, nós não sabemos quem somos. Então, eu quero falar com você. Veja só, já primeiro você já viu, lembra, né? Deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Olha, você já tem uma autoridade. Então, eu quero ler algumas coisas aqui, rapidinho. Primeiro, lavado no sangue de cordeiro. Ser lavado no sangue de cordeiro. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Vai tomando posse. Escolhido e chamado por Deus. Predestinado para Jesus desde a fundação do mundo. Selado no Espírito Santo. Feito herança de Jesus. Que coisa linda. Não só isso, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com o Filho. E ainda você está assentado nos lugares celestiais, ao lado de Jesus. Você foi morto juntamente com Jesus. Quando Jesus estava na cruz, você estava morrendo lá. Ressurreto juntamente com Jesus, quando Jesus estava ressuscitando, você também estava sendo ressuscitado lá. Porque Jesus morreu, ressuscitou no teu lugar. Outro, glorificado em Cristo. Eu fico impressionado com esse versículo. Imagine só, Deus glorificando a nós em Cristo Jesus. Feito amigo de Deus através de Jesus. O Senhor disse que não tem amigo, não tem servos, não tem empregados, não tem funcionários. Ele tem amigos e filhos. Aleluia! Outro, chamados a ser irrepreensível. Templo do Espírito Santo. Muita gente foi cavalgado pelos demônios, né? Era cavalo de demônios. Hoje você é templo do Espírito Santo. Olha como o Senhor glorifica, né? Portador dos dons espirituais. Assistido e protegido por anjos. Se eu começar a falar dos anjos, aí eu não vou nem terminar, então eu não vou nem falar. Mas olha, os anjos estão aí para te ajudar em todos os sentidos. Quebradas as maldições. E assim vai, né? Comunicação direta com Deus através de Jesus. E o direito de você usar o nome de Jesus na oração. E você tem todas as suas orações respondidas. Amém? Então, oração de guerra. Oração de confronto em guerra. Então, nós temos que saber exatamente o que estamos fazendo. A palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para estarmos com Ele. Isso está em Marcos capítulo 3. Nos chamou para estarmos com Ele, para pregar o evangelho e para expelir demônios. Isso é um dos versículos que a palavra de Deus diz. Quer dizer, então, ele está dizendo que nós podemos exercer autoridade sobre os demônios. E o pessoal por aí fica apavorado com a história de demônios. Mas o Senhor disse que daria essa autoridade para expelir demônios. E na Bíblia, então, nesse confronto, temos algumas palavras, como, por exemplo, amarrar, resistir, repreender, expelir, ligar e desligar. São algumas expressões e eu vou então compartilhar algumas dessas coisas para vocês. Amarrar está na Mateus capítulo 12, 29 a 30. E essa palavra amarrar no grego é deo, que significa impedir o movimento. Então, Mateus 12, 29 diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então saquear a casa? Né? Irmãos, há um tempo atrás, eu digo mais ou menos 8, 9, 10 anos atrás, começou uma onda de amarrar coisa, sabe?
O pessoal começou a descobrir guerra espiritual, queria amarrar tudo, amarrar espirro, amarrar doença. Irmãos, a Bíblia não fala para se amarrar doença. A Bíblia diz para amarrar o valente, os demônios, tá entendendo? E eu comecei a aprender, quando eu comecei a fazer o meu seminário, compartilhando, porque o meu seminário de batalha espiritual eu comecei a fazer nos Estados Unidos, diversas igrejas dos Estados Unidos, depois eu vim para o Brasil, e então eu aprendi que antes, né, de começar a falar, eu tinha que amarrar certos demônios, então eu fazia isso. E na minha mente, eu pensava assim, pois é, eu falo, eu dou comando aqui, amarro, né, então que os demônios ficavam assim, amarradinhos, sabe? Depois eu fui descobrindo que o anjo é que amarra. Ele traz fios, não é? Ou cordas de ouro para amarrar e imobilizar os demônios. Mas é os demônios que devem amarrar, os demônios que devem ser amarrados, devem ser imobilizados em nome de Jesus. E ficou uma tal de amarração por aí que realmente esse mau uso da palavra amarrar tirou o crédito do Ministério de Guerra Espiritual e de Libertação, porque o pessoal começou a usar a torta direito. E isso nós temos que reconhecer, pedir perdão a Deus e também toda essa confusão que muita gente começou a ter na mente, porque começa a amarrar tudo, não é verdade? E nós temos que pedir a Deus perdão por esse tipo de mau uso. Mas amarrar significa imobilizar o demônio. Então, quando nós estamos num confronto com os demônios, o que nós podemos fazer, podemos dizer, você, Zé Pilintra, você está amarrado agora, não é? É incrível, uma vez nós estávamos fazendo a ministração e chegou um rapaz, não é? Eu estava ministrando a ele, e ele fazia assim, não sei se dá para ver, então com os dois braços atrás, e falava que era fulano tal, quer dizer, então era a manifestação de um dos demônios. Eu falava, não quero falar com você não quero falar porque eu não tenho conversa com você pode sair. Eu falava assim, mas sabe o que ele disse? Eu estou aqui, porque aquele homem de branco me mandou, né? Então eu fui obrigada a ouvi-lo, mandar embora, mas todos eles vieram já amarrados, já imobilizados, só chegaram ali, tiveram que falar algumas coisas e depois foram embora. Tá entendendo? Vieram no total de 7. Mas nós usamos a palavra amarrar para imobilizar o inimigo. Tudo bem? Outra palavra é resistir. É aquilo que eu falei. Sujeitai-vos a Deus, ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, irmãos, você que está enfrentando dificuldades e que por trás daquela dificuldade está o próprio Satanás, você deve usar esses versículos na tua guerra, dizendo, Senhor Jesus, nosso Senhor és tu, Senhor Jesus. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador. E nós declaramos que tu és o cabeça dos principados e potestades, quer dizer, chefão de todos esses demônios, Satanás e seus demônios, todos eles caídos, mas tem um cabeça acima de Satanás, é o Senhor. E eu me sujeito a esse Senhor. E debaixo dessa sujeição, Satanás, eu te resisto. Agora você pode fugir daqui. Você tem que usar dessa forma. Isso tem que estar muito claro. Se você é sujeito a Deus, a tua vida tem que estar limpa. Se você está sujeito a Deus, você tem que deixar todas as coisas em ordem. No teu coração você não pode ter ódio. E você pode dizer agora, eu resisto, Satanás. Eu resisto, não aceito a tua oposição, porque eu é que estou te opondo agora em nome de Jesus. Isto é outra maneira de resistir a Satanás, né? Muito bem. E tem uma outra palavra que diz repreender. E há muitos usos. Jesus repreendeu o demônio, em Mateus capítulo 17 e 18. Jesus repreendeu, Mateus 8, 25, repreendeu os ventos e o mar. E Mateus 19, 3, Lucas 4, 30, repreendeu a febre e a febre desapareceu. Então aqui eu tenho 3 exemplos, um de demônios, o vento, o fenômeno de natureza e a enfermidade, a manifestação de enfermidade. Então, o que nós podemos aprender daqui? Repreender, né? Então, isso significa que o demônio já foi julgado na cruz do Calvário.
né? Então, ele está sendo tratado agora como sendo sujeitos a Jesus. Tudo bem? Por isso mesmo, quando eu digo você, está repreendido, Satanás. Então, para de fazer aquilo que você está fazendo. Né? Saia daqui agora. Tá entendendo? Você vai parar, neste momento você vai deixar de fazer. Por exemplo, vamos supor assim, alguém está fazendo feitiçaria contra você, você sabe. Então, quando você diz, em nome de Jesus eu te repreendo, né? Ou se você está orando, Senhor, eu quero prosperidade na minha igreja. Tem alguma coisa errada na minha igreja. E você recebe, pois é, uma intercessora diz assim, eu estou vendo muitas feitiçarias, sacrifícios sendo realizados para destruir a obra dessa igreja. Então, nessa hora você pode dizer, Senhor Jesus, no nome todo-poderoso, teu nome, o nome do cabeça dos principados e potestades, aquele que destruiu o poder de Satanás na cruz do Calvário, eu repreendo esta obra da feitiçaria de todo sacrifício, em nome de Jesus. Tudo bem? Isso é uma maneira de repreender. Então, você pode repreender demônios, você pode repreender ventos e tempestades. Você já repreendeu ventos e tempestades? Eu já. Eu estava vindo uma vez voltando da praia, eram minhas férias, voltando, de repente veio um aguaceiro relâmpago, não é? E primeiro começou com vento, depois veio relâmpago e começou a chover. Bem, eu falei assim, eu agradeço a Deus pelo vento de Deus, pela água, chuva, não é? Mas você, Ansan, você que se diz deusa da tempestade e do vento, você tira a tua mão agora, em nome de Jesus. Você não vai acreditar, mas eu vou contar. Você acreditou? 3 tempos. Termina o relâmpago, aquele vento, veio uma chuva calma. Repreender tempestades. É isso que Jesus fez no mar, né? E agora também, expelir demônios. Isso está em Marcos capítulo 3:15, né? E no Mateus capítulo 10:1, ele diz assim que o Senhor nos deu autoridade. Para quê? Para expelir demônios e curar todos os tipos de enfermidade. Porque muitas vezes, por trás de algumas enfermidades estão os demônios, né? Não estou dizendo todas as enfermidades. Algumas enfermidades estão os demônios. Bem, é impressionante, irmãos. Quando você consciente da autoridade que Deus tem, que Deus te deu. Você confronta Satanás, confronta os demônios, você diz, olha, está amarrado, está amordaçado, agora a tua boca está amordaçada, eu te amarro na perna, nos braços, etc. Agora sai dessa pessoa, e estou te expelindo agora. Sai e vai para aquele lugar, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Quando você faz isto, eles têm que obedecer. A não ser que a pessoa em questão tenha pecados não confessados, não arrependidos e tenha direito legal. Aí ele fica. Aí dá uma trabalheira tremenda. Mas se a pessoa confessou o pecado, limpou, fechou todas as brechas da sua vida, então quando você diz sai, ele sai correndo. Né? E é muito importante também, eu queria dizer a vocês uma coisa. Tem uma música muito abençoada, levanta-te, levanta-te, uma música muito abençoada, mas diz assim, espírito de confusão, sai, espírito de morte, sai, espírito disto, sai. Só que aquilo é uma música incompleta, permita-me fazer essa observação, porque eu fico muito preocupada. Sabe como você tem que fazer? Na hora de expelir demônio, você tem que dizer, sai agora, vai para aquele lugar que Jesus determinou, e se Deus determinou para o abismo, vai e fica lá e não volta mais, tá? Eu digo, nunca mais volte. Você tem que fazer em nome de Jesus. E você tem que dizer para onde vai e proibir que volte. Senão, acontecem muitas coisas. Uma irmã intercessora estava havendo uma confusão na casa dela. Sabe o que ela fez? Sai, esse espírito de briga e confusão. Fez assim. Sabe o que aconteceu? Olha, saiu um vento da sala dela. Sabe o que aconteceu? Atingiu o carro de Coca-Cola e o carro de Coca-Cola caiu. Olha só, é um perigo. Então nós temos que fazer direitinho.
A casa de Deus tem que ter ordem. Nosso jeito de fazer as coisas tem que ter ordem. Por isso, vamos pensar bem e entender o que a palavra de Deus diz, não é? Expelir para aquele lugar. Porque veja só, eles pediram quando Jesus veio confrontar os gadarenos. Os demônios falaram assim, por favor, não deixe a gente ir para aquela outra fronteira. Mas por quê? Porque na outra tem ordem no mundo espiritual. Fora daquela fronteira tem outros principados que não permitiriam, ou aqueles demônios iriam apanhar. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Para onde você está mandando, você não pode dizer, sai. Você tem que dizer, sai e tem que determinar para onde ir e nunca mais voltar. Não é? Então, irmãos, nós temos muitas maneiras de fazer a oração de guerra. Agora, usamos todos isto. Amarramos, resistimos, repreendemos, expelimos, expulsamos. Né? E tem um outro versículo em Mateus 18 que diz assim, tudo que ligardes na terra será ligada no céu, e tudo que desligardes na terra será desligada no céu. E aqui nós temos várias traduções. A palavra ligar, no Velho Testamento, ligar, significa amarrar. Olha, preste atenção. Ou atar, no Velho Testamento, significa amarrar. Não é? Tem uma outra tradução que é prender. Não é? E Jesus usando nos seus dias, o que ele quis dizer o seguinte, aquele que ligardes, quer dizer, aquele que atardes, aquele que proibirdes, aquele que você amarrar aqui, ligar aqui, vai ficar ligado no mundo espiritual. Agora, aquilo que você desligar aqui, então soltar, vai ficar livre também no mundo espiritual. Né? Então, essas são... nós temos que entender, porque às vezes a gente usa a palavra ligar e desligar de uma maneira um pouco diferente. Tá certo? Agora tem outro. Pisar serpentes e escorpiões. Eu já li Lucas capítulo 10, 19. Gosto de usar esse versículo e vou dizer mais uma vez. Eis aí. Vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos fará dano. Pois é, este versículo é um dos versículos que eu gosto demais. Não é? E quando você diz assim, pisar, significa você está exercendo a autoridade de Jesus sobre os demônios, tá certo? Sobre Satanás e seus demônios. Por isso mesmo, a palavra também de Deus diz que o Senhor colocou, né? Deus, em primeiro lugar, colocou todos os principados potestades debaixo dos pés de Jesus. Só que quem são os pés de Jesus? É a igreja. A igreja são os pés de Jesus. Então, na realidade, principados, potestades, demônios, todos, eles estão debaixo dos pés da igreja. Só que se a igreja não tomar uma posição e começar a exercer autoridade, eles vão fazer de conta que igreja não existe, igreja não tem autoridade. Por isto é que nós temos que tomar uma posição para realmente dizer, Satanás, você está debaixo dos meus pés. Não é? Irmãos, nós temos muitas ameaças como igreja de Jesus. E sabe como é que o inimigo aproveita para ameaçar a igreja de Jesus? Baseado na ignorância. Não é? Quanto mais a igreja viver ignorantemente, melhor para eles. Não é? Satanás e satanistas. Satanás e seus seguidores. Entende? Os feiticeiros e várias outras pessoas que estejam fazendo coisas contra Jesus Cristo. Não é? Quanto mais sermos ignorantes, melhor para eles. Porque aproveitando a nossa ignorância, então eles estão em cima de nós. Só que, irmãos, e a palavra de Deus diz assim, não é? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então você tem que conhecer. Eu estou dando aqui uma aula através da televisão. É uma coisa muito sucinta, uma coisa muito básica, mas você pode entrar mais profundamente para conhecer todos a riqueza da palavra de Deus. Então eu desafio você a estudar, tudo bem? Então, agora, eu queria também dizer a vocês
sabendo de todas essas palavras de guerra que nós temos na Bíblia, você pode agora orar em qualquer lugar. Você é um guerreiro, se você está guiando o carro, você pode louvar a Deus ali, você pode estar guerreando ali, tá certo? Você pode estar realmente intercedendo pela tua cidade, não é? Você pode estar intercedendo pelas ruas, você pode estar... Um dia o Senhor me deu uma ideia, Deus, tem muito assalto nos faróis. Hoje o Senhor envia vários anjos diversos em todos os faróis, Senhor, dessa cidade. Eu gostaria de saber o resultado de tudo isso, mas certamente, naquele dia houve menos roubos e assaltos nos faróis da cidade. Eu tenho certeza, Deus enviou seus anjos, tá certo? Então você pode, por onde você andar, você pode fazer a oração de guerra, né? Você pode, de um lugar para outro, Senhor, eu amarro neste lugar esses espíritos de assalto que estão por aí. Ou você chega no meio de uma praça, você vê um mendigo, Senhor, eu amarro agora a esse espírito de mendicância que está aqui no meio deste povo, Senhor, tenha misericórdia, eu libero sobre eles agora, realmente, eu desligo sobre eles agora a fome de Deus, fome da palavra de Deus, o sentimento de dignidade humana, Senhor, e olhe, aquele povo pode ser atingido pelo Senhor, entende? Então, você gostaria de entrar nessa guerra? Entre. Agora, há uma série de coisas. Primeiro, eu queria falar, se você entra nessa guerra, você tem que ter, falei, não é? Vida limpa, brechas fechadas. Se você está encrencado com o teu pastor, está brigado com a tua esposa, se você bate na esposa, se você não honra o teu marido, essas são as brechas que vai te trazer, em vez de vitória, vai te trazer derrota. Então não entre assim não. Prepare-se, limpe e entre nesta guerra. O Senhor estará com você. É o general dos exércitos, o Senhor dos exércitos que vai estar com você. Assim eu estou terminando agora o terceiro encontro, terceira lição sobre intercessão. E eu quero que você seja um dos guerreiros que Deus está convocando aqui em todo o Brasil para ver a nossa nação restaurada. Até a próxima, então.